Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Queridos, Deus me deu uma palavra para essa noite, para que pudéssemos refletir, que tem muito a ver com a minha história. Na verdade, eu digo sempre à igreja que as minhas experiências com Deus têm sido fruto das minhas reflexões. Eu digo sempre a Deus que aquilo que eu trago ao povo seja algo que seja verdade em mim, que eu já tenha pelo menos experimentado da parte de Deus. E quando o Senhor me colocou esse texto no coração, um texto muito interessante, porém um texto duro, que eu comecei a, mais uma vez, relembrar de tudo que Deus fez em minha vida. Na verdade, de tudo que Deus tem feito em minha vida, na perspectiva do que Ele ainda vai fazer. Amém? Porque eu creio que Deus tem com a minha vida coisas grandes. E todos os dias, hoje eu estava dizendo em sala de aula, às vezes eu penso em trancar o curso para ficar 24 horas dentro da igreja, e ao mesmo tempo o Espírito Santo diz assim: não, eu quero que você se prepare mais. Eu estou no 5º período de psicologia, uma fase muito delicada, muita coisa para ler, você não tem ideia, mas tem sido um esforço. Mas é um esforço para abençoar a igreja, para abençoar o povo de Deus, para que eu me prepare ainda mais. Desde quando, como foi de agora, eu entendi que nem tudo é espiritual. Na verdade, às vezes o espiritual é um reflexo daquilo que a nossa história conta. Eu senti o impulso de Deus de fazer esse curso. Tenho amado fazer psicologia, porque é uma ciência que tem ajudado a entender as pessoas. E por várias vezes no gabinete eu me deparei com situações onde eu tive que parar, tive que ficar ali como pastor, eu não podia ir mais adiante, eu não podia ajudar mais do que aquilo. Você pode dizer: pastor, mas Deus não pode não curar? Claro que pode. Deus pode curar, mas Deus usa todas as ciências também para curar. Deus usa a sua profissão para você curar. Estava falando com o Valdir agora há pouco, ela é médica e dá muito plantão aqui na UPA, e a gente conversa. Os plantões dela, meus irmãos, nem aquele telepaz, né? São piores do que só pega a zebra. Mas é ali a igreja dela, é ali que Deus tem usado a vida dela. Pessoas têm sido tocadas com a forma dela tratar as pessoas. É muito mais do que uma médica humana, é uma serva de Deus. E quando toca no ser humano, toca para abençoar. Então, Deus usa a nossa vida. E dentro desse contexto, claro que você pega a sua história, você pega tudo que Deus já escreveu até hoje, e você começa a refletir em cima disso. Esse texto diz assim, Deuteronômio, capítulo 8, versos de 1 a 10. Preste atenção, gente, as entrelinhas desse texto. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Olha o conselho: tenha cuidado de obedecer. Tenho dito que o alfabeto de Deus não é ABCD, é obedecer. E Moisés diz isso ao povo: obedecer às leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos. Isso é o que? Prosperidade. E entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembre como Deus guiou você
anos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu de comer o maná. Uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus lhe diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiram não se rasgaram, e os pés de vocês também não incharam. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Por isso, obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam ao Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões e de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e a montanha tem mina de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor nosso Deus pela boa terra que Ele vos lhe dará. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, queridos, está folheada, cheia, repleta de promessas, e todas as promessas eu preciso dizer para a igreja, porque o Espírito me impulsiona a dizer: todas as promessas estão condicionadas a estarmos abaixo da mão de Deus, obedecendo à vontade de Deus, andando segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Todas essas promessas, inclusive da terra prometida. E qual é a sua terra prometida? Talvez a sua perspectiva de terra prometida não seja um terreno, não seja uma casa, não seja um carro, mas é algo que você sabe que Deus lhe prometeu. E assim como José sonhou um dia e continuou crendo, mesmo estando na prisão, continuou fiel, mesmo estando abaixo de injustas causas, ele se manteve firme, mesmo estando no deserto da vida. Aqui Moisés chama atenção, porque esse povo passou 40 anos no deserto, e muitas vezes murmuraram, olharam para trás e disseram: será que nós não éramos melhor nós termos ficado lá no Egito? Não! Deus pede que você entenda, porque o texto diz assim: Deus lhes deixou passar fome. Quando esse texto veio ao meu coração, eu comecei a lembrar da vida de Jó, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que passou uma provação que talvez eu e você não teríamos aguentado ao ponto de não abandonar a Deus. Hoje eu estava dizendo na classe de manhã sobre a igreja perseguida. Quantos de nós passaríamos o que muitos pastores e missionários passam em países que a igreja é perseguida? Será que eu e você iríamos aguentar, ou iríamos abrir mão de Deus para que pudéssemos ter uma vida segundo a nossa vontade? É em meio a esse deserto que a Bíblia diz que muitas vezes Deus permite circunstâncias assim, e essas circunstâncias acontecem em nossa vida não para que Deus nos humilhe e nos deixe caídos. Não, elas acontecem para que possamos crescer. É a prova da nossa fé. É isso que diz o texto. Deus faz isso para que Ele perceba se estamos nós prontos ou não para vivermos segundo a sua vontade. O texto é muito interessante, porque ele diz assim: Deus deixa vocês passar fome, Deus humilha vocês, Deus faz situações diferenciadas e dolorosas, porém a intenção de Deus é uma só: é
dificuldades, as adversidades, as pressões, as opressões, as doenças, os problemas, sejam eles de ordem familiar, relacional, enfim, empresarial, seja o que for. Talvez você diga assim: pastor, mas por que Deus permite isso em nossas vidas? A própria palavra de Deus nos afirma que muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nos fazer crescer. Eu digo sempre que quando a gente está no oásis, nós não queremos olhar para o deserto. Quem está no oásis assim? Todo oásis quer levar para o deserto? Não! Só se for uma voltinha em Israel, como eu dei no camelo, estava dizendo hoje de manhã. Fiquei até chateado, porque quando trouxeram os camelos para a gente andar no deserto, e até as teiras de beduíno, eles foram colocando 2 pessoas em cada camelo. Quando chegou na minha vez, eu estou só eu no camelo. E eu perguntei ao rapaz lá: e quem vai comigo? Ele disse: o camelo não aguenta, só você. Não gostei, mas tudo bem. Vamos lá, um camelo só. Mas sabe, queridos, esse deserto, muitas vezes, nós não queremos dizer: eu vou para lá, eu quero ir para lá. Não, mas é inevitável que eu e você passemos por esse deserto. Ele faz parte da nossa vida. São os vales que ora estamos em cima, ora estamos embaixo. É o ciclo da vida, ora em cima, ora embaixo. E nessa hora que estamos embaixo, Deus tem um propósito sobre tudo isso. Deus não leva você para o deserto, não me leva para o deserto, se Ele não tiver um propósito em nossa vida. E às vezes é consertar algo que vai doer, que não vai ser fácil, que vai ser talvez a fome, que vai ser talvez a nudez, que vai ser talvez o perigo, a espada. Mas você tem que dizer o que Paulo disse: eu estou bem certo que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mateus capítulo 4, verso 11 diz assim, verso 1 diz assim, Mateus 4:1. Então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, estava com fome. Então o diabo chegou perto dele. Que é isso? Que loucura é essa? Você não entende? O Espírito Santo, diz o texto, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e durante 40 dias e 40 noites ele não comeu. Vocês já imaginaram como ele estava debilitado? Como estava a estrutura de Jesus? Claro que mexe com tudo. E você pode dizer: sim, mas Jesus era Deus, é o Verbo encarnado. Não, eu não estou falando do Jesus Deus, eu estou falando do Jesus homem, daquele Jesus que quando soube que Lázaro tinha morrido, chorou, daquele Jesus que parava para abraçar os pequeninos, daquele Jesus que era sensível àqueles que estavam na escola da sociedade, o Jesus homem, o Jesus que tinha uma consciência, que veio e desde os 12 anos pregava essa consciência e disse aos seus pais: olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Mas era um Jesus homem, assim como eu e você. Era um Jesus que virou para Deus no Calvário, na caminhada, e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a tua vontade. É esse Jesus. É um Jesus que se parece comigo, com você, Almeida. É um Jesus que se parece com você, Adel. É um Jesus que se parece com você, Tati. É um Jesus igual a você, humano. Foi levado para o deserto. Você sabe qual é o resultado disso? Você aqui hoje. Aqueles 40 dias teve um motivo. Eu hoje aqui, nesse mundo. Jesus foi para o deserto porque Deus preparava para ele algo muito grande. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você está no deserto? Deus tem algo grande para você. Quando você for para o deserto, quando você estiver no deserto, não diga: mas Senhor, não murmure. Diga: Deus tem algo grande comigo. Ou para trabalhar na minha vida, tirar o que não vem de ti e me encher com os frutos do teu Espírito, ou para que o Senhor me use para manifestar o teu poder
minha classe, que quando uma pessoa diz assim, pastor, vem aqui orar por isso, você ora, eu oro, não tenho problema de orar, oramos juntos, mas o mesmo Espírito que está em mim, está em você. Jesus, quando disse, vocês poderão fazer mais do que eu fiz, Ele não disse, vocês pastores, vocês discípulos, vocês apóstolos, vocês sei lá o que, não, disse, você serve. Eu e você, que um dia entendemos esse Deus como o Senhor da nossa vida. Durante 430 anos o povo de Israel viveu escravo no Egito. E sabe, queridos, essa libertação começou por onde? Pelo mar que se abriu, e aquele povo passou a pé seco. Você entende o que é isso? Isso é coisa de fé. Só quem consegue vislumbrar, pensar, acreditar nisso é quem tem fé. É quem conhece o Deus que pode todas as coisas, que é o Deus que sopra e não deixa que o mar saia dali. É um Deus que rege. E a Bíblia diz que Ele abriu o mar. E sabe o que é lindo? E que aquele povo vinha sendo perseguido, e aquele povo passou aquele mar a pé seco. E quando aquele povo chegou do outro lado, caminhando para a promessa de Deus, os inimigos vieram, mas não passaram, porque o mar que Deus abre, ninguém passa, se for teu inimigo. Esse mar levava esse povo para a terra prometida, e esse povo, mesmo em meio a esse contexto, ainda murmurou, ainda pensou, será que não era melhor que tivéssemos lá do Egito? Não! Eu conversando com uma irmã há pouco tempo, e ela disse assim, pastor, eu vou lhe contar uma história. Depois que eu aceitei Jesus, pense numa luta, galera. Caiu o teto da minha casa, o mundo caiu sobre mim, eu estou sendo bombardeada. Eu disse, glória a Deus, aleluia. É isso, pastor? Eu disse, é desse jeito, porque enquanto eu estou no tempo do diabo, ele não está nem aí para mim, mas não está nem aí mesmo, é desprezo total, é humilhação, que é assim que o diabo trata os seus servos. Agora, quando eu digo a minha vida é de Deus, aí o diabo fica furioso. Mas eu quero te dizer uma coisa: a vitória já é tua, a vitória já é nossa. Deixe-se levantar. Não esqueça que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. E assim como eu li o texto da semana passada, eu quero só relembrar. Eu disse, fica quieto, porque a luta é minha. Eu vou batalhar por você, eu vou guerrear por você, e eu vou trazer a vitória. O ambiente do deserto permitiu o povo de Israel perceber a sua limitação, olhar para os desafios de uma forma diferente, e acima de tudo perceber a grandeza da mão de Deus, da obra de Deus e das lições preciosas que Deus tem para nós nos nossos desertos. E sabe, queridos, essas experiências foram fundamentais para o povo de Deus, para fazermos entender a soberana mão de Deus, o soberano poder de Deus sobre o seu povo. Eles precisavam passar aquilo, porque eles precisavam cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Havia uma promessa dita a Abraão, em Gênesis 12:3 diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus precisava mexer com aquele povo para que as promessas fossem cumpridas. Deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus te leva para o deserto, quando as lutas vêm, Deus está falando comigo, Kerly, eu quero que seja cumprida a minha promessa sobre a tua vida, e para isso eu preciso mexer contigo. O texto que nós lemos diz que Deus humilha.
visão do texto é outra. Lembra do profeta que poderia ser um dos grandes homens da Bíblia? E foi uma vergonha. O primeiro profeta de Israel que poderia ter saído para pregar um povo pagão, chamado povo de Nínive. E esse profeta se chamava Jonas. Deus deu o privilégio, gente, escuta o que eu estou falando, o privilégio de Jonas sair daquela terra e pregar numa terra de um povo inimigo. E quando Deus diz assim, vá, Ele já te preparou. Você crê nisso? Vá. E a Bíblia diz que Ele disse a Jonas, vá e pregue esse povo, converta esse povo. E o que foi que Jonas fez? Tirou o dinheiro do seu próprio bolso. E aqui eu quero lembrar que tudo que temos e somos é presente de Deus. Sabe esse dinheiro que está no seu bolso aí? Ele só está porque Deus te dá inteligência, Deus te dá vida, Deus te dá capacidade, Deus te dá competência para você ganhar. É Bíblia, eu mostro cada um desses textos. E aí, o dinheiro que Jonas tinha no bolso era fruto da graça de Deus sobre ele, sim ou não? É como muitos de nós que pegamos o dinheiro que Deus nos dá e vamos para o pecado. Usamos para pecar, usamos para sair da presença de Deus. Deus quer que possamos rever tudo isso. E aí, Deus diz que ele comprou uma passagem, subiu no navio e foi para uma direção contrária à vontade de Deus. Resultado: humilhação. Ele foi humilhado, ele foi jogado ao mar, engolido pelo peixe e vomitado na praia. Humilhado, porque desejou sair da vontade de Deus, buscou o seu próprio deserto. A oração que ele faz de salmo na barriga do peixe nada mais é do que um perfil de um homem depressivo. E essa depressão, queridos, essa angústia, essa falta de desejo de viver, falta de alegria, nada mais é do que a distância de Deus. Temos que buscar a presença de Deus. Temos que buscar estar segundo o coração de Deus. Muitas vezes, quando falamos de deserto, nós pensamos num lugar que não chove, um lugar quente, seco, incapaz de sustentar uma vida humana, um lugar de pedras e areias, um lugar onde não existe conforto, não existe água, nem Coca-Cola, um lugar onde não é fácil de se viver. E assim é. Mas sabe, queridos, quando nós nos distanciamos de Deus, é assim também a nossa vida, seca, sem vida, sem sentido. Mesmo estando diante de um Deus que nos promete por Jesus uma vida abundante, mas nós estamos na igreja, nós cantamos, nós batemos palma, mas nós não vivemos a vida abundante que Jesus fala. Quando você pega como pastor, muitas vezes um irmão desse começa a conversar, você começa a descobrir que Deus está muito distante, e que o bom é vir à igreja, o bom é bater palma, o bom é cantar, mas há um preço para seguir esse Jesus, e nem todo mundo quer pagar. Nem todo mundo quer pagar. Eu estava conversando semana passada na reunião de pastores, eu dizendo assim: muitas vezes nem pastor que paga esse preço, só no culto de qualquer jeito, para falar qualquer coisa, não quer pagar nem o preço de ser pastor. Isso é muito sério, porque com Deus ninguém brinca. Você brinca comigo, com o seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu pai, mas com Deus ninguém brinca. Deus permite que aconteça esse deserto na nossa vida para provar o nosso coração, se nós estamos verdadeiramente firmes nele, ou se ainda estamos vacilando na nossa fé. O deserto é um lugar
onde eu tenho o privilégio de estar face a face com Deus. Só para nós aqui, quem já passou o deserto, levanta a mão. Se você não passou, eu tenho uma má notícia: você vai passar. Porque o deserto é o caminho para a graça. Deserto é o caminho para a graça. À medida que o homem mostra a sua fraqueza, ele se vê obrigado a buscar refúgio e amparo em Deus. Com o orgulho, com a soberba, nós nunca vamos conseguir perceber o grande Deus que nos ama. Louvado seja Deus. No deserto nós somos humilhados, não para que fiquemos humilhados, para que possamos ser exaltados. Aqueles que são diante de Deus, que estão em humildade, esses serão exaltados para a glória de Deus. Eles sabem que o nosso maior inimigo, queridos, somos nós mesmos. Você sabia disso? O nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a autossuficiência, soberba. É isso que muitas vezes nos distancia de Deus e do seu propósito. Você é o seu pior inimigo. O diabo não tem, escuta o que eu vou dizer agora. O diabo não toca na sua vida se você não der a ele a oportunidade para que ele toque. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O diabo só toca na minha vida, só ciranda, só cria, só enfim. Se eu der a ele o direito de ele fazer, ou se Deus, que é soberano, der a ele o direito de tocar a minha vida, assim como fez com Jó. Deus quer, queridos, nos levar para o deserto, não é para outra coisa senão para nos tirar da hipocrisia, nos livrar das mentiras, nos trazer para padrões morais, para transformar a nossa mente, a chamada metanoia, a mudança de percepção de Deus, de valores. Porque no deserto nós somos revelados quem nós realmente somos. É no deserto, falei, que muitas vezes as máscaras caem ou são tiradas por nós mesmos. Os pecados mais íntimos são revelados. Arrependimento e contrição são seguidos pela percepção do perdão de Deus. E aí tudo é moldado e nos transformamos em humildes na sua presença. É isso que Deus quer, que reconheçamos que Ele é Deus e que nós não somos nada sem Ele. Atravessar o deserto nos ajuda a conhecer melhor a nós mesmos e a Deus. Por isso que eu não sei exatamente a posição que você se encontra, mas na igreja é interessante, porque uns estão saindo e outros estão entrando. Pastor, saí do deserto. Amém. Pastor, estou entrando no deserto. Amém. Em tudo da graça. Quando você sai com um semblante diferenciado, porque lá Deus nos prova. Lá Ele conhece o íntimo do nosso coração. Lá Ele nos vê despido. Lá Ele nos vê dependente, com possibilidade de confessar, mesmo que com lágrimas e dores, o que o nosso coração tem passado. Lá não há hipocrisia. No deserto é lugar de verdade.
Porque não temos opção: ou somos verdadeiros ou permanecemos ali até decidirmos ser verdadeiros diante de Deus. Mas é lá no deserto que somos surpreendidos com Deus. Quantas vezes eu me vi nessa condição e o sopro de Deus me levantou. Porque você pode dizer assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quanto é essa noite? É o dia? É o mês? É o ano? Essa noite depende da nossa percepção de Deus. Essa noite depende da nossa fé. Essa noite depende da nossa verdade. Essa noite depende da nossa decisão em não mais murmurar, mas começar a agradecer, encher o coração inabalável de fé e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se atravesso esse deserto, nele Deus tem para mim uma nova oportunidade. Deserto é lugar de encontro com Deus. Eu pregava no congresso em Anápolis e eu contava algumas experiências minhas com Deus. E Deus me guardava de madrugada, e Deus falou ao meu coração, e no meio daquele grupo de jovens, um jovem se levanta e diz assim: pastor, dá licença, o senhor está falando aí que ouviu a Deus, que ouviu a Deus? Eu sou criado na igreja e eu nunca ouvi a Deus. Eu mandei que aquele jovem fosse à porta e que ele viesse caminhando. Eu ia sair do microfone e ia falar algumas palavras, e assim eu fiz. E na medida que eu falava, ele ia se aproximando. E eu dizia: você está ouvindo? Ele não. E eu dizia assim: está ouvindo? Ele não. Então caminhe em minha direção. E quando chegou em determinado lugar, ele disse: eu escutei alguma coisa. Eu disse: o que foi que você escutou? Ele disse: alguma coisa bonita. Eu disse: esse é o primeiro perigo. Deus não fala alguma coisa, Deus fala nitidamente. Deus te diz nitidamente o que Ele tem por você. Você conhece a Bíblia? Deixa eu falar um negócio. Deus faz um mapa. Deus deu um mapa completo da arca. Deus deu as medidas da arca. Deus mostra o caminho que você deve trilhar. Deus não fala qualquer coisa. Se você ouviu qualquer coisa, não foi a voz de Deus. Deus traz a palavra nítida e completa, e isso lhe traz paz no coração, que é o juiz da nossa vida. Senhor, eu não tenho paz. Deus não te falou, permanece em obediência. Aquele jovem continuou andando e disse: eu escutei agora. O Senhor disse: bonita. Eu disse: cuidado, porque nessa caminhada muitas vozes vão acontecer. Sabia disso? Inclusive no deserto. A Bíblia diz, e eu parei o texto exatamente aí, que o diabo chegou para conversar com Jesus. Aonde? No deserto. O diabo vai chegar para conversar com você no seu deserto, e ele vai dizer o que você quer ouvir. Mas o que você quer ouvir muitas vezes não é o que Deus tem para te dizer. Porque o diabo disse a Jesus: olha, se me adorares, eu te darei um carro do ano. Mas não é um carro nacional, é um carro importado, completo de tudo, com 26 airbags. É um carro que você fala, ele liga, ele anda, ele dobra. Jesus disse: não quero. Ele disse: eu te daria uma casa na praia, na Gemino, pertinho da orla, tu vai a pé. Jesus disse: eu não quero. Eu te colocarei no melhor restaurante da cidade e te darei um banquete. Jesus disse: não vivo de pão, eu vivo da palavra. É nesse caminho até Jesus que muitas vozes virão. E sabe o que é pior, amigos, irmãos, queridos? Que muitos de nós não percebemos que essas vozes não são de Deus. Cuidado! Não é a voz de um amigo, é a voz do inimigo. Deus te fala suave e nítido. Deus te mostra
E Jesus se manteve firme na palavra, usando a palavra, porque a palavra é nossa espada. É com a palavra que nós vencemos a batalha. E foi com a palavra que Jesus venceu o diabo, que Jesus resistiu ao diabo. E a Bíblia diz que quando o diabo se afastou da sua presença, porque nele e com ele não teve vez nem espaço, ele foi servido pelos anjos. Resultado? Você aqui hoje. Porque Jesus, com fome e sede por 40 dias, não entregou a vida ao diabo. E eu preciso dizer que o Espírito manda. Muitos entregam por muito menos. Cuidado. Cuidado. Diga não ao pecado. Diga não a tudo aquilo que você sabe que lhe afasta da presença de Deus. Diga não. Nós precisamos estar aos pés da cruz. Lá é o lugar onde nós percebemos que somos limitados, mas com Ele ilimitado. Que somos finitos, mas com Ele infinitos. Que somos pequenos, mas com Ele grandes, para a glória do Senhor. Ele não vai te deixar passar fome. Ele vai suprir, como diz o texto. Ele não vai deixar que tua roupa, olha aqui, vocês passaram esse tempo todo e a roupa estava intacta. Os pés não tinham bolha, não tinha, porque eu estava contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, lá em Isaías 43, versos 2 e 3 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não submergirão. Por quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu Egito por teu resgate, de observar em teu lugar. Por isso nada acontecerá contigo. Continue firme comigo, e a vitória já é tua. Louvado seja o nome do Senhor. Pare de olhar o deserto como um lugar onde você está só. Você não está só, Deus está contigo. Um lugar onde vai faltar, não vai faltar, porque Deus promete que não vai. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez amanhã, quando você abre a sua geladeira, você não vai encontrar um camarão. Então você vai encontrar carne moída. Essa carne moída, se você não souber fazer, me diga o que eu faço. Eu faço ela num capricho com salsichinha, cortadinha, bem temperada, que nem camarão chega perto. Sabe onde é que está isso? No seu coração. O seu tesouro está no seu coração. Se você pegar aquele pãozinho de 3 dias e fizer uma torradinha, vai ficar. Agora, se você pegar e disser assim, pão duro, pá, tem que aguentar, pá, você vai continuar no deserto, porque você não está pronto para usufruir do oásis de Deus. A Bíblia diz assim: eu vou te colocar no pouco, e se no pouco você for
mas não está dando conta nem do povo. Se enrola. Deus quer te ver sorrindo. Deus quer te ver louvando. Deus quer que você pare de murmurar e diga: Deus, eu estou entendendo que esse deserto é a oficina do Senhor em minha vida, para me tornar um servo fiel, um servo poderoso, um servo que olha com perspectiva diferenciada para a vida. Deus tem algo comigo e eu não abro mão de suas promessas. Ah, Deus, parece brincadeira. Você sabe o que é deixar o carro no meio da rua porque não tem dinheiro para botar gasolina? Acho que todos vocês já passaram por isso. Hoje eu estou botando gasolina. Mas quando eu botei gasolina, quando eu deixei aquele carro no meio da rua, eu saí cantando uma música do meu CD. Saí cantando uma música do meu CD, dizendo: Senhor, dias melhores virão. Hoje eu encho o tanque. Mas talvez se eu saísse dali murmurando, chutando o carro, querendo tocar fogo no carro, teve um outro, foi pastor, um dia eu quis tocar fogo no carro, porque o carro quebrou. Eu faço nada. Obrigado, Deus. Obrigado pelo meu carrinho velhinho, mas me leva e me traz. Obrigado, Deus. Você não tem ideia dos desertos que eu já passei. E como pastor desta igreja, eu quero te dizer que eu amo o deserto. Eu choro, dói, mas eu nunca saí de lá da mesma forma que entrei. Eu sempre saí desfrutando da glória de Deus de uma forma que eu nunca tinha visto. Não vou mentir, eu não acordo. Se eu olhar no deserto, eu não acordo pedindo não. Nem eu digo que você peça, mas se Deus te levar, Ele te ama tanto que Ele quer algo especial contigo. Que o Senhor nos abençoe. Cubra sua cabeça. Lembra do seu deserto. Lembra da sua luta. Lembra daquilo que você tem passado. Tudo isso é para a glória de Deus. Aonde você está é propósito de Deus. Deus tem um propósito de te fazer crescer. Deus tem um propósito de te abençoar. Deus tem um propósito de ser teu Deus, de te fazer dependente dele dia a dia, reconhecendo que nada somos sem ele. Deus tem algo poderoso com você, algo grande com você. Creia nisso, meu irmão. Louve ao Senhor em meio ao deserto, porque você não está só. Só aqueles que entenderam essa palavra e querem uma oração especial por algo que Deus falou no teu coração, fique em pé, você de pé. Estenda as suas mãos ao Senhor, palmas abertas para cima. Eterno, soberano, grandioso, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de graça e misericórdia. Misericórdia é essa que tem se renovado em nós, causa de não sermos consumidos. Eis aqui o teu povo, de braços abertos, esperando em ti, esperando a tua soberania, esperando o teu agir. Nós cremos que o Senhor
nós saímos daqui certos de que não estamos sós. Tu estás conosco. De que essa água que parece que vai submergir a nossa vida não fará nada. Que esse fogo que parece que vai queimar não fará nada, porque Tu és por nós. Tu és Deus. E eu profetizo agora sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos, uma bênção tal, que se for contada, muitos não vão acreditar. Mas é no nome de Jesus que eu profetizo bênção de paz, bênção de reconciliação, bênção de alegria. Ó Deus, uma bênção sobrenatural na área financeira do Teu povo, em nome de Jesus. Ó Deus, nos sentimentos, nos pensamentos, eu profetizo cura no nosso meio, de doenças que muitas vezes, ó Deus, tira a nossa paz. No nome de Jesus, eu profetizo cura nessa noite sobre o Teu povo. Eu profetizo que sairemos não como entramos, assim como muitas vezes entramos no deserto e saímos ainda mais edificados com a Tua presença e com a certeza de que Tu estás conosco. Por isso, Deus, tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós. Cremos que nada nem ninguém pode nos impedir de tomar sobre nossas mãos, que estão estendidas, cada uma delas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Deus maravilhoso és.
bênção na minha vida, no meu ministério, minha amiga pessoal, ela e Paulinho. Os amo demais. Eu sou apaixonado pelo ministério que ela faz, porque o título do ministério, gente, é algo tremendo, mais que palavras. Não adianta só palavras, é muito mais que isso. A festa não é obra. Ediomar é uma guerreira do rei, sempre se levanta em causas tremendas, e ela sabe que eu, como pastor e essa igreja, sempre estaremos ao seu lado em todas essas batalhas para a glória de Deus. Ela tem 2 livros escritos, está ali fora, vale a pena. Esse é visão integral. Você tem uma visão ampliada do que é o reino, de como você deve se pôr nesse contexto de reino, que às vezes a gente se fecha no meio da igreja e a gente não percebe a integralidade dessa missão. Ele nos ouve na angústia. Para quem não escutou hoje essa mensagem, compre esse livro, vale a pena, vai estar lá fora. E também o seu DVD está aí já. O DVD eu já sei que está maravilhoso. Então, mais que palavra, também cantado. Ali está o CD. Olha, gente, tem CD. Os irmãos ajudam. Pronto. Pronto, olha, é o seguinte. Cadê do Rio? Manda recolher ali tudo quanto é CD meu e DVD. Deixa só o Ediomar lá. Não quero que ninguém compre nada meu hoje. Tá? Ou então faz o seguinte, Rio. Deixa lá. Não quero que ninguém pague. Se quiser, passa lá e pega, meu. Tá? Agora, só compre desse ministério para abençoar. Nós precisamos abençoar uns aos outros. Amém? Não quero que ninguém deixe R$1 hoje em CD meu e DVD meu. Se quiser, pode pegar lá. Agora eu quero que você compre esses livros e compre esse CD, porque vai abençoar a tua vida. E é um grande presente para você dar a alguém, com certeza vai abençoar. Amém? Vamos estender nossa mão para eles, vamos dizer: Deus abençoe vocês. Foi muito